Boa noite, pessoal. Antes de fazermos a nossa prece, um recadinho. Aí vocês não esqueçam, por favor. A próxima entrevista com os espíritos não será na quarta, será na sexta-feira, dia 9 de maio. Portanto, não na próxima sexta. Aliás, na próxima sexta a gente tem uma palestra muito interessante sobre ectoplasma. É um assunto bastante interessante, entendemos como que é essa ideia de ectoplasma, vale a pena. Aí na outra sexta, dia 9, nós vamos fazer a entrevista com os espíritos e estamos pedindo para as pessoas trazerem um prato de salgado ou um prato de doce, e aí a gente vai aproveitar e já fazer uma homenagem ao Dia das Mães, com a apresentação das crianças e tudo mais, tá certo? Então, apenas nesse mês de maio nós vamos trocar. Em vez da gente fazer na quarta, a gente vai fazer a entrevista na sexta, com homenagem ao Dia das Mães. Aí a gente pede para trazer um prato de salgado ou doce. Não esqueça, hein? Na outra sexta, dia 9, tá bem? Vamos então fazer a nossa prece. A Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nós endereçamos os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A Jesus, que é o nosso mestre por excelência, o modelo e guia, segundo afirmou o Livro dos Espíritos, nós rogamos a Ele a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo. Que o seu Evangelho possa encontrar guarida em nossos corações. E que uma vez de posse do conhecimento deste Evangelho, tenhamos sempre a disposição de vivenciá-lo. Que as páginas da proposta libertadora do Cristo encontrem correspondência em nossa alma. Que possamos desenvolvermos esta capacidade de adquirir as virtudes tão necessárias para todos aqueles, para todos nós, que desejamos galgar os degraus dessa escada chamada evolução. Mestre e bom amigo Jesus, abençoe-nos, abençoe esta casa espírita, a fim de que ela cumpra com o seu papel, a fim de que esta casa espírita cumpra com o seu dever e a gente contribua para as bênçãos, as muitas bênçãos que aqui são compartilhadas. Que assim seja. Bom, nós vamos trabalhar algumas questões hoje mais na linha do autoconhecimento, mais na linha da autoajuda, embora esse último termo, autoajuda, ficou um tanto que pejorativo. Quando você lança um livro de autoajuda, muitas pessoas já enxergam no livro aquelas receitas básicas, aquelas propostas que não podem ser alcançadas, etc. e tal. Mas não é verdade. Quando nós usamos essa palavra autoajuda, ela está dentro dessas outras propostas que nós ouvimos com frequência na casa espírita: autoconhecimento, autoencontro e assim por diante. Porque a evolução, ela também é feita através deste olhar, dessa busca, dessa conexão conosco mesmo. E aí duas coisas a gente gostaria de pontuar para podermos iniciar os nossos estudos. A primeira é dizer o seguinte: tem um ditado popular antigo que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E em termos de evolução, a gente pode considerar esse ditado válido no seguinte sentido: imagine que você vai construir uma casa nova. Você tem o terreno e uma casa velha, e você vai construir uma casa nova. Todavia, você não tem todo o dinheiro para construir a casa nova. E você também não quer financiar. Então, em vez de você demolir a casa velha,
Você faz uma avaliação desta casa, que é velha, mas dá para se aproveitar alguma coisa, e usa algo que tenha de bom nesta casa. Então, por exemplo, olha, essa casa velha não dá para morar, tanto é que eu vou construir uma nova, mas o telhado ainda está bom, então eu vou usar o telhado na casa nova. Os tijolos são tijolos antigos e são muito bons. Eu vou usar os tijolos para fazer o alicerce. Tem 2 ou 3 portas também que não são tão antigas. É de uma madeira boa. E eu vou usar essas portas na casa nova. Bom, a partir daí você vai ter uma situação. Como você não pode demolir a casa, porque você vai usar alguma parte da casa para a casa nova, você vai desconstruir a casa. Você terá que fazer todo o processo, em vez de demolir, e para demolir em meia hora, uma retroescavadeira derruba tudo, você vai subir na escada, você vai tirar o telhado com cuidado, você vai tirar a porta com cuidado para reaproveitá-la. Então você vai desconstruir para que da desconstrução você construa em partes uma casa nova. Esse é o nosso processo evolutivo. O que nós somos até aqui, o que nós fizemos até aqui, o que nós produzimos de ruim até aqui, é esta casa velha, que nós não podemos destruir, já que a proposta não é exterminar o homem velho, não é destruir o homem velho, é trazer o homem velho para a sua transformação numa expressão espírita, no homem novo. Então nós vamos pegar tudo aquilo que nós temos e usamos para o mal e transformar em algo para o bem, para aquilo que é bom. Então entendemos que é um processo mais demorado. Sendo assim, eu conversava isso com uma pessoa hoje, embora seja necessário a gente buscar com muita intensidade o que é bom, o bem, a qualidade, a virtude, precisamos também lembrar que se a gente tiver muita pressa nesse processo de desconstrução, a gente vai se atrapalhar. Não podemos ser lerdos, não podemos ser tartarugas no que diz respeito à evolução. Mas se eu quero ter virtudes que eu ainda não tenho, se eu quero ser o que eu ainda não sou, eu tenho um risco muito grande de desanimar e aí comprometer toda a minha evolução. Então guardemos essa imagem da casa velha e da casa nova. Nós temos um processo de desconstrução para depois executarmos o processo de construção. Uma outra coisa importante dentro dessa perspectiva, para fazermos a introdução do nosso estudo, é que a gente sempre tem que avaliar não necessariamente o que acontece conosco ou o que as pessoas fazem conosco. Nós precisamos avaliar quanto isso vai nos impactar internamente. O problema não é a ingratidão, o problema não é a agressão do outro, o problema não é a traição do outro, o problema é quanto isso te afeta na sua estrutura emocional. Tem uma frase muito interessante que diz assim: não culpe o palhaço por ele ser palhaço. Pergunte a si mesmo por que você continua indo no circo. Estar no circo é uma escolha sua, não do palhaço. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa voltar o olhar para as nossas ações e as nossas reações. Se alguém me distrata, se alguém me agride verbalmente, qual é a minha reação? Qual é a minha postura? Eu xingo de volta, eu agrido verbalmente de volta, eu não falo nada, mas fico com ódio, eu silencio, mas desejo vingança, eu perco a amizade, ou eu compreendo e continuo tratando a pessoa bem. Qual é a minha postura? A minha postura, Aguinaldo, é essa.
Legal. E como seria a sua postura há 5 anos atrás? Não. A minha postura hoje, se for homem, eu dou um soco no nariz. E há 5 anos atrás, eu dava um soco no olho. Bom, quer dizer então que não houve evolução. Você só trocou o lugar que você vai dar o soco. Pronto, aí nós temos um problema, né? Que aí você vai fazendo o comparativo. Mas a comparação é uma coisa interessante. Vocês sabem o que precisa ter numa competição para você ser o primeiro? O que é que você precisa ter para você ser o primeiro? O que que precisa? O que que precisa? Não, não. Para você ser o primeiro, precisa ter o segundo e o terceiro. Porque se não tiver o segundo e o terceiro, você não é o primeiro. Isso quer dizer o quê? Que uma vitória só tem graça quando você se compara com os outros. Esse é o problema. Na verdade, essa comparação, eu estou melhor, eu evoluí, eu dei passos, eu avancei, não é em relação ao outro. Quanto será eu sou melhor que a Célia? Será que eu sou mais evoluído que a Mara? Será que eu tenho mais virtudes que a Giovana? Será que o Mateus tem mais defeito que eu? Esse tipo de comparação só atrasa a nossa vida. A comparação tem que ser feita, mas você compara você com você mesmo. Você compara como você agia 1 ano atrás e como você age hoje. Deu para entender? Essa é a dinâmica. Aí a gente está no caminho certo. Tem alguns dados aqui que não foi eu que colhi, tá? Quando eu fiz o curso de hipnose, eu fiz o curso com Lucas Naves, que é um hipnólogo muito bem conceituado aqui no Brasil. E foi ele que fez essa pesquisa. Então eu colhi do site dele. Só para a gente ter uma ideia, como realmente a gente está muito complicado no que diz respeito à saúde. Isso aqui tudo em relação ao Brasil, tá? A Organização Mundial da Saúde indica que a síndrome do pânico, na atualidade, atinge pelo menos 4% da população brasileira. O Brasil é o segundo país da América Latina com mais casos de depressão e ansiedade. Os depressivos no Brasil equivalem a quase 6% da população, perdendo apenas para os Estados Unidos. A chamada fobia social atinge níveis alarmantes de 13% dos brasileiros. O Brasil está entre os 10 países que mais consomem medicação no mundo. Existe, e esse dado eu dei outro dia, existe atualmente uma farmácia para cada 3.300 pessoas. E cerca de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas sofrem no Brasil com fibromialgia. E 30%, 37% tem alguma dor crônica. E por que no final a gente falou da fibromialgia e da dor crônica? Porque normalmente elas têm muito a ver com quadros emocionais, principalmente a fibromialgia. Quando há uma piora no campo emocional, normalmente há uma piora também no campo físico. Então, assim, em síntese, esse é o quadro do Brasil. Então, o que a gente precisa pensar? Não é um quadro muito animador. Concordam? Concordam? E aí você tem 2 raciocínios para fazer. Ou somos nós, na condição de doentes, que não estamos buscando o tratamento correto, ou são aqueles que estão no tratamento, que são os especialistas, que são aqueles que vão nos tratar, não estão usando o método certo. Um dos dois está acontecendo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Aí se você me perguntar assim, Aguinaldo, mas o que é que você acha? Você acha que são as pessoas que não estão buscando, ou você acha que são os profissionais que não estão sabendo conduzir os doentes psíquicos? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Porque, olha, não é tão simples assim. Nem para a pessoa que busca uma terapia, um tratamento, nem para o profissional que vai fazer o tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela traz um problema muito crônico de existência passada. Ela tem uma personalidade que, vez ou outra, se aproxima dela e gera nela um pânico muito grande. Porque
ela teve uma morte bastante, digamos assim, traumática numa existência passada, dentro de um lugar fechado, faltando ar, e ali ela foi morrendo aos poucos. Então, quando essa personalidade se aproxima, ela tem a sensação de morte, vou dar a sensação de morte, a sensação de estar presa, a sensação de não ter saída. Essas são as 3 sensações que ela tem. Muito bem. Nós fizemos aqui no centro um tratamento para essa personalidade, 3 vezes. Bom, fazendo um tratamento para esta personalidade 3 vezes, nós teríamos que ter atingido qual nível de melhora? 80%. Pelo menos 80%. E quanto ela melhorou? 30%. Então, o que ela melhorou está muito longe ainda do ideal. Muito bem. E aí vai ficar a dúvida, e por que ela não melhorou mais? E eu vou esperar ela me perguntar. E eu fiquei esperando, até que ela me perguntou, e por que eu não melhorei mais? Olha só, a nossa personalidade complicada do passado, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ou as nossas personalidades complicadas do passado, se a gente quiser colocar no plural, muitas das vezes são alimentadas pelo eu atual. Por isso que não há melhora. Então, no caso desta jovem, uma relação muito tóxica com o marido, que é um marido possessivo, que tem um controle sobre ela. Então, na casa dela, ela não administra o dinheiro, ela não pode sair sem o marido e não pode usar a roupa que quer. Como que ela se sente submissa a isso? Presa, sufocada, com a sensação de morte emocional. Isso faz o quê? Isso alimenta o quadro dramático da personalidade que ela traz. Pronto, você tem um problema duplo agora. Agora você já não tem mais só um quadro trazido do passado. Você tem um quadro trazido do passado que, numa dificuldade de reação nessa existência, você soma as 2 coisas, pronto, a coisa se complica tudo. Deu para entender? Então, assim, para identificar isso, para trabalhar isso, para separar isso e, quem sabe, curar isso, dá trabalho. Demora. É complicado. Então, eu acho que as 2 coisas acontecem. Certo? Bom, pois não? Hã? Eu diria assim. Eu diria assim. Lembrando Lacan, psicanalista francês. As pessoas buscam a verdade, mas apenas a verdade que podem suportar. Ela quer, mas quer mais ou menos, certo? Então, quando se quer mais ou menos, a gente não consegue. Ora, e por que ela quer mais ou menos? Porque para querer totalmente, precisa haver um enfrentamento. Precisa haver, por exemplo, o enfrentamento com a maneira que o marido age. Para ter um enfrentamento, é aquela coisa que a gente sabe. Processo evolutivo é desconfortável, porque você precisa mexer nas peças do quebra-cabeça. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa enfrentar. E como enfrentar muitas vezes é muito doloroso, então a gente até quer, mas a gente não quer muito. A gente até tenta, mas ficou muito difícil, a gente recua. Não é assim que a gente faz? Então, eu diria que no caso dela, é o que diz Lacan. Ela quer, mas como é uma verdade muito dolorosa, ela só anda um pouquinho e para por ali. Bom, e aí faz o quê? Aí fica parado. Aí fica parado, porque o processo vai piorando, né? A situação vai se sustentando desse jeito, até que aconteça o quê? Bom, até que aconteça uma coisa mais séria, né? Aí lembrando agora Jung. Jung diz que quando nós não trazemos tudo para a consciência, aquilo aparece na nossa vida como problema e nós damos o nome de destino. Muitas das vezes, aquilo que nós chamamos de destino, na verdade não é destino, é uma consciência que nós não adquirimos.
Quando nós não adquirimos uma consciência, nós somos comandados, isso já foi falado aqui, nós somos comandados pelo inconsciente. Então, eu acho que eu estou tomando a decisão, mas não está. Porque muitas vezes, não, mas eu sei pensar, mas nós pensar não significa necessariamente você ser criativo, você ter intuição. Às vezes, quando você diz que você está pensando, você já só está repetindo a programação que já existe no inconsciente. Ok? Quando, por exemplo, você fala de dinheiro. Dinheiro para mim é isso aqui. Dinheiro, eu acho que a gente só pode ganhar dinheiro se a gente fazer uma faculdade, pegar um diploma, e aí eu vou ser formado em alguma coisa, aí eu vou ganhar dinheiro. É isso que eu penso sobre o dinheiro. Você não pensa sobre isso sobre o dinheiro. Isso aí que você está repetindo é a programação que está no seu arquivo. Isso aí é a programação que o seu pai fez com você. O seu pai lhe disse que apenas quando você tivesse um diploma e fosse formado em alguma coisa, você iria ganhar dinheiro. Então o arquivo está lá. Então quando você diz que precisa fazer uma faculdade, e eu não estou dizendo que fazer faculdade não vale a pena, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você pensa e você diz, e você acha que é você que está dizendo, você não está dizendo. Você está repetindo o arquivo que está no seu inconsciente, que foi a herança que seu pai deixou para você. E isso a gente faz em relação a um monte de coisa. Quando eu digo assim, eu vou casar-me com aquela mulher porque é a mulher da minha vida. Pode ser que mesmo aí você esteja repetindo um arquivo. Qual arquivo? A mulher que eu estou dizendo que é a mulher da minha vida, ela vai repetir exatamente o que a minha mãe fez comigo. Sempre cuidou de mim. Ela vai passar minha roupa, lavar minha roupa, colocar comida no prato, servir na mesa. E eu a amo. Não, você está repetindo. Você está repetindo o que está arquivado no seu inconsciente. Se você analisar a vida por esse ângulo, o nosso livre-arbítrio é extremamente limitado. Porque o nosso livre-arbítrio ele só é usado totalmente quando você tem consciência. Para você ter consciência, você precisa entender o que está no arquivo. E que hora que você realmente toma a decisão e que hora que a decisão é supostamente sua. Mas é uma reprodução do que está arquivado lá. Deu para compreender mais ou menos? A gente vai voltar nesse assunto, tá? Eu preparei já um estudo, inclusive com uma frase de Jung. Essa frase também é Jung, onde ele diz assim: tudo que você resiste, persiste. Tudo que você resiste, persiste. Então a gente vai fazer um estudo com base nessa frase de Jung, aí alguma quarta-feira pela frente. Vamos lá, vamos ver aqui. Bom, como entender, como conciliar com a doutrina espírita o Salmo 23? Quem é que se lembra daquele trecho famoso do Salmo 23? Todo mundo sabe. Vocês sabem qual é o Salmo 23? Sabe ou não sabe? Então fala para mim qual é o Salmo 23. Hã? Qual é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Pronto, é isso. E a pessoa está perguntando, muito inteligentemente, como conciliar isto com aquilo que ensina a doutrina espírita. Porque o Senhor é nosso pastor, sim ou não? Jesus é nosso pastor. Mas falta um monte de coisa, falta comida, falta harmonia, né? Falta paz, falta um monte de coisa. Bom, então se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu acredito que Jesus é meu pastor, está me faltando alguma coisa, então tem alguma coisa de errado. Sim ou não? Tem. E eu vou explicar porque eu preparei essa explicação para falar lá em Aracaju, na sexta-feira, na nossa primeira palestra. Eu estava assistindo dois professores de hebraico e eles pontuavam uma coisa interessante. Se você for literal, e pegar esta frase no hebraico, é a tradução que está mal feita. Porque essa frase do Salmo 23 em hebraico não diz isso. A frase diz: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Aí sim. Mesmo que tudo me falte, ele não me faltará.
aí valeu, entendeu? É igual quando você fica questionando assim, poxa, Jesus foi muito camarada com um ladrão que estava lá na cruz junto com ele, porque um ladrão não estava arrependido, o outro ladrão estava arrependido, foi isso? O que o ladrão arrependido disse a Jesus? Senhor, não se esqueça de mim quando o Senhor entrar no paraíso. O que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Rapaz, mas Jesus foi muito camarada. Não, mas Aguinaldo, ele estava arrependido. Sim, mas era ladrão. E a lei de causa e efeito? Então o ladrão não ia passar nem para o umbral. Só porque ele estava ao lado de Jesus, já é direto para o reino dos céus, naquele dia mesmo. E aí você tem um erro de pontuação. Jesus não disse, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse assim, em verdade te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A vírgula mudou a estrutura da frase. Deu para entender? Em verdade te digo ainda hoje, quer dizer, estou dizendo agora, estou dizendo hoje, estou dizendo nesse momento, vírgula, estarás comigo no paraíso, mas não disse quando. Ok? Então, assim, essas coisas também existem, a tradução, o sentido da frase, essa coisa toda. E no Brasil a gente tem muito problema com isso. Porque se você perguntar assim, o que é manga? O que é manga? Vai, manga fruta, manga da camisa, manga do verbo mangar, né, de fazer brincadeira com o outro. Né? Então, uma palavra tem vários significados. Então, algumas traduções a gente tem esse problema, certo? E aí, então, a gente entende, voltando para o Salmo 23, né, a explicação. A próxima dúvida. Como entender a expressão do endemoniado de Gadara, somos legião? No diálogo com Jesus, Gadara era lá uma província na qual Jesus visitou para curar o gadareno endemoniado. O gadareno endemoniado, um processo obsessivo, conhecia Jesus. Isso é interessante, a gente não presta atenção. Porque quando Jesus chegou a Gadara, não foi Jesus que tomou a iniciativa do diálogo. Foram os espíritos através do homem. E disseram assim, que tens tu, Cristo, conosco? Chamando Jesus de Cristo. Isso é o indicativo que os espíritos que estavam ali sabiam que era Jesus. E aí o Espírito completa dizendo, te avisamos que somos legião. Legião é uma quantidade imensa de espíritos, na qual Jesus então diz, legião, sai deste homem. E os espíritos saíram. Naquele momento, legião tratava-se de muitos espíritos que estavam influenciando aquele homem. Mas nós também podemos dizer, pegando essa palavra emprestada, que nós também somos legião. Existem vários de nós habitando nós. Tem gente que se sente ofendido quando diz assim, o médico falou que eu sou bipolar. Rapaz, você está no lucro, a maioria de nós é tripolar para frente. Não é dupla personalidade, é tripla, quádrupla, é um monte. E não é exagero dizer isso. Nós que trabalhamos com assistência espiritual e atendemos às chamadas personalidades, sabemos disso. Sabemos dessa questão, que existem aí várias personalidades habitando a nossa mente. Você tem um eu prevalecente, o seu eu atual, e você tem a influência destas personalidades do passado. Quando você tem algo mal resolvido da sua infância, que afeta a sua vida atual, aí você tem uma influência de uma subpersonalidade, que é um desmembramento, que é uma separação da personalidade atual. Aguinaldo, então pode ser que uma pessoa bipolar, ela esteja ali com duas personalidades se alternando? Evidentemente que sim. Pode ser que uma pessoa considerada esquizofrênica esteja aí com uma personalidade do passado atuando quase que o tempo todo? Provavelmente sim.
Pelo menos numa percepção espiritual, é isso que acontece. Nós somos um conglomerado de personalidades. Não tem vez que você fica falando sozinho? E é interessante que você fala sozinho com você mesmo e você mesmo escolhe de você. Está parecendo uma propaganda que eu vi de um caminhoneiro que bateu o caminhão no próprio carro ao tirar da garagem. Aí ele disse que ia acionar o seguro, mas se ele acionar o seguro pagar o carro, o seguro ia pagar o carro e ia cobrar de quem bateu no carro. No caso, ele mesmo, porque o caminhão também era dele. E aí ele decidiu de acionar o seguro, porque o dono do caminhão era mais pobre do que o dono do carro, né? Então a gente conversa com a gente mesmo e pior, a gente discorda da gente. E normalmente, esses diálogos, quando não tem um obsessor no meio, esses diálogos têm a ver com as nossas personalidades. São as brigas íntimas. As nossas brigas íntimas é esse duelo entre as personalidades, os conflitos, né? Você nunca está sozinho. Você pode, claro, pode ser que no momento o seu eu atual, está fazendo uma reflexão. E realmente ali seja você com você mesmo, pode ser. Mas em grande parte das vezes esse conflito é com as personalidades do passado que estão ali atuando. E aí a gente vai resolver o problema de uma forma ou de outra. Bom, tem várias formas de resolver o problema, né? Outro dia uma amiga me ligou, eu estava na rodovia, inclusive. E ela disse, eu preciso que você me ajuda, porque tem um espírito aqui em casa, ele está me deixando louca. E eu disse, o que o espírito está fazendo? Ele está ligando a televisão. E eu desligo e ele liga a televisão liga sozinha. Onde você está? Eu estou aqui na varanda, eu estou com medo de entrar dentro de casa. Porque eu entro, desligo e ele liga a televisão. O que eu faço? Ele faz uma prece, porque estou viajando, não posso fazer nada agora. Faz uma prece daí que eu vou fazer uma prece daqui. Aí vamos ver se melhora. Aí daí uma meia hora, ela mandou mensagem de novo. As pessoas têm jeito diferente de resolver os problemas, né? Ela mandou mensagem de novo e disse assim, não precisa fazer mais nada não, já resolvi o problema. O espírito parou de ligar a televisão. Eu disse, o que você fez? Deixei ela ligada. Ai, Senhor, tá bom, então deixa a televisão ligada. Eu não sei quantos dias a televisão ficou ligada, né? Até o espírito desistir. Aí isso é fato verídico. Esse fato verídico me faz lembrar daquelas expressões, sabe aquelas expressões que só brasileiro entende, né? Aquelas expressões assim, a luz dormiu acesa. O que é a luz dormiu acesa? Né? Fiquei preso do lado de fora. Como é que é ficar preso do lado de fora, né? Você vai reto toda a vida. O quanto que é reto toda a vida, né? É umas coisas estranhas. Estou com fome de comida. Se bem que essa última Freud explica, né? Essa última não é absurda, porque você pode ter fome emocional, né? Então aí, se você for a Freud, aí a pessoa tem razão. Bom, continuando então. Isso aqui eu já expliquei. Existe limpeza coletiva de aura? Existe limpeza coletiva de aura. Nós formamos uma aura coletiva, principalmente nos trabalhos espirituais. Outro dia mesmo eu estava dando uma leve bronca no pessoal da quinta-feira, que é normal, a gente chega descontraído, brincando, falando e tudo mais, e aquilo é um ruído, digamos assim, para o trabalho que temos que realizar. Parece uma bobagem, parece uma chatice, mas seria a mesma coisa de você estar num centro cirúrgico, preparado para a cirurgia, obviamente você está tenso. E os enfermeiros e os médicos estarem brincando, contando piadas apimentadas, como é que você vai se sentir? Que aquelas pessoas não são sérias o suficiente para cuidar de você, né? Então, um ambiente cirúrgico, ele exige esse respeito. A mesma coisa. Então, quando você junta pessoas para o trabalho do Klaus, você ali cria uma aura coletiva. O que é a aura coletiva? É o resultado do padrão vibratório de todos os componentes do grupo que ali estão atuando. Forma uma egrégora.
forma uma energia que tem uma tendência a ser melhor ou não tão boa, de acordo com os componentes do grupo. De acordo com os componentes do grupo. Tem algumas coisas que, infelizmente, são detalhes que a gente deixa passar batido, que a gente se perde por bobagem, mas a gente se compromete. Me perdoe repetir o exemplo, mas eu acho que vale a pena. Nós também falávamos, eu estou falando da quinta-feira porque nós fizemos uma reunião com o grupo outro dia. Pense bem. A equipe, comprometimento. A equipe espiritual planejou um socorro para aquela semana. O Caminho de Damasco, que é fictício, tem a sessão mediúnica toda sexta-feira. Então a equipe, na segunda-feira, vai localizar um espírito que precisa ser ajudado. Houve um pedido de alguém, esse alguém tem méritos, e a equipe vai auxiliar esse espírito. Então eles vão para o umbral, localizam o espírito que está preso numa caverna, está ali há 30 anos, resgatam o espírito, driblam a segurança dos obsessores, conseguem arrancar ele de lá, ele está extremamente debilitado, está muito doente, não pode ser levado para o hospital, demoram uma semana. A conclusão do tratamento vão trazer para a sessão mediúnica, para que se tenha o choque anímico, para que se tenha o atendimento e a partir dali eles possam levá-lo. Então os benfeitores analisaram e chegaram à conclusão de que dos médiuns que estão ali, a Simone é a médium que tem uma característica mais adequada para atender o espírito. A particularidade da mediunidade da Simone vai ser interessantíssima, vai ajudar o espírito. Tudo pronto. Sexta-feira, 5 horas da tarde. A Simone manda mensagem para o dirigente, dizendo que não vai no centro, que o marido dela está com diarreia. E aí, quando a pessoa dá essa justificativa, eu fico pensando assim, será que ela está dentro do banheiro? Coitada. Será que ela tem que segurar o papel higiênico do marido? Será que o marido não está dando conta de se limpar sozinho? Porque a ausência dela na sessão pôs a perder um resgate que os benfeitores levaram uma semana para fazer. Então isso é coisa séria. É coisa séria. Né? E a gente às vezes não se dá conta disso. Não tem problema. Tem, porque você é peça fundamental em toda a estrutura do trabalho. Então, voltando para a pergunta. Às vezes, há períodos que a aura do grupo fica muito comprometida. E aí, então, os benfeitores fazem uma limpeza. Como fazem limpeza na nossa casa? O nosso lar tem uma aura, que é o resultado dos pensamentos, das vibrações, das energias de quem mora na casa, que de vez em quando fica carregado, que de vez em quando fica pesado. E aí os benfeitores limpam essa energia juntamente com os obsessores que eventualmente possam estar ali. Já estamos acabando. Por que tem hora que a gente parece que está melhorando e depois piora tudo? Tem uma frase de Fernando Pessoa que diz assim: tantas vezes pensei ter chegado, mas descobri que era apenas mais um ponto de partida. Por isso. Lembra daquela frase? Se você desconfiar que está passando pelo inferno, não pare. Não pare. É mais ou menos isso. Essa sensação que estamos melhorando e depois parece que piora, não é que piora, é que na verdade não tínhamos melhorado tanto assim. Né? Porque a gente fica com a impressão que melhorou, porque em determinada ocasião eu agi com virtude, mas na mesma situação, no outro dia da semana eu já explodi e mandei tudo para o quinto dos infernos. Aí eu tive uma recaída. Não, é que naquele momento você estava iluminado, tinha um guia perto de você, né, e você teve uma atitude, mas aquilo não é real. Não é um comportamento padrão. Para você evoluir na tua vida, Agnaldo, como é que eu vou saber se eu realmente melhorei? É simples. Se você melhorou, é um comportamento padrão. Você vai ter paciência. O cara que te fecha na rodovia, com a tua esposa, quando atrasa a janta,
Ah, não, o cara que me corta na rodovia eu tenho paciência, mas que a mulher atrasar a janta eu não tenho paciência, não. Bom, então você não desenvolveu a paciência. Quando você tem paciência numa ocasião e não tem paciência em outras ocasiões, a virtude não está desenvolvida, você está treinando. Aí quando você perde a paciência, você vai dizer assim, ah, eu tive uma recaída. Você não teve uma recaída. Você é que não tinha paciência ainda. Porque quem é paciente age assim com todo mundo. Quem perdoa? Perdoa. Outro dia eu perguntei assim para uma pessoa: você é capaz de perdoar? Ela disse: depende do tamanho da agressão. Hã? Você é capaz de perdoar? Depende do que me fizeram. Ah, mas assim é fácil, deixa eu ver o que me fizeram. Então, assim, então não é recaída, é exercício. Quando você acerta, você erra, você acerta, você erra, você acerta, você erra. Você está no exercício. Ainda não conseguiu. Eu me lembro uma vez de uma comunicação da Dercy Gonçalves. E quanto ela estava aflita para conseguir domar a própria língua e não extravasar no palavreado chulo e nos palavrões que ela é acostumada a falar, né, a vida inteira. Então, e ela dizia que era um drama para ela, era uma dificuldade. Ela sabia que não podia, ela sabia que aquilo não era mais conveniente, que ela estava desencarnada, que ela estava recebendo ajuda, mas era um padrão, era um padrão. Vocês pensam, eu jamais ia deixar, né, porque eu sou médico consciente, mas se eu abro a guarda, o Costinha começar a falar piada pesada ali no Ipamed, assim, por quê? Porque é característica dele, né? Então, tanto para o mal como para o bem, nós criamos padrões. E somente quando a gente supera o padrão, ó, superei, isso aqui eu não faço mais. Superei. Aconteça o que aconteceu, eu não faço mais. Aí você evoluiu. Se você faz, não faz, consegue, não consegue, supera, não supera, você está no exercício. Uma hora você vai conseguir. Mas não é que você teve recaída, é que você realmente não chegou onde tinha que chegar. E a última pergunta. Uma reunião, aí não tem muito a ver com o que nós estamos falando, mas tudo bem, vamos colocar essa pergunta aqui. Quando uma reunião mediúnica pode fugir do controle? É possível isto acontecer? Sem dúvida nenhuma. Claro que é. Toda sessão mediúnica, todo trabalho espiritual, todo trabalho que envolve a espiritualidade, que envolve pessoas, pode sair do controle. Aí o que precisa acontecer para que isso aconteça? Não precisa muita coisa, é só o grupo estar fora de sintonia, é só o grupo não estar bem preparado, é só o grupo estar ali não muito bem conectado. Esse processo pode acontecer, sem dúvida alguma. Ah, mas os benfeitores estão aonde que não protege a gente? Olha, vamos pensar. Dr. Klaus, Dona Benedita, seu José de Moraes, nordestino, Frei Arnaldo, nos ajudam, mas eles não vão vir de domingo fazer almoço do pessoal. Eles não vão vir limpar o centro. Eles não vão vir aqui fazer palestra, embora de vez em quando façam. Eles não vão colocar água fluidificada nos copinhos. Eles não vão trabalhar no som. Por que não? Porque isso é tarefa nossa, não é deles. Essa história assim, não, no centro basta boa vontade, o resto os espíritos fazem. Isso não tem nada a ver com a realidade, isso não é verdade. E a gente precisa aprender a separar. Se o grupo está invigilante, se o grupo está com problema, se não tem num grupo uma coerência, uma disciplina, existem ali lacunas, não há nada que os benfeitores possam fazer para impedir isso, certo? Porque isso é uma responsabilidade nossa. O que é responsabilidade deles é deles. O que é responsabilidade nossa é nossa. É assim que funciona. Ah, eu vou fazer a palestra. Aí você estudou o quê? Ah, não estudei nada. Eu vou chegar lá, vou fazer uma prece e vou deixar o Espírito me envolver e o Espírito faz. Aí assim, se a pessoa é minimamente responsável, ela perguntaria assim a ela mesma: mas o que garante que o Espírito vai ir?
Qual é a certeza que você tem que o Espírito vai estar lá para te envolver? Nada disso. A palestra é sua, você faz a palestra. Ah, mas no meio da palestra eu senti o envolvimento, aí o Espírito veio, falou tudo diferente, nada do que eu tinha programado. Tudo bem. Aí foi uma coisa espontânea. Aí o processo aconteceu na hora, porque a espiritualidade achou que deveria acontecer. Se você é convidado para fazer a palestra, você prepara a palestra que você estudou e você faz. Se na hora a equipe espiritual, por alguma razão, achar que deve te envolver e conduzir o estudo, a palestra, está valendo, está tudo certo. Você guarda o que você preparou para outra oportunidade. O que você não pode é assumir o compromisso e passar para os espíritos fazerem. Aí é que não dá, certo? Ah, Aguinaldo, mas dá trabalho, não dá? É claro que dá trabalho. É lógico que dá trabalho. Dá menos trabalho você ficar quieto, se não fizer nada, aí não dá trabalho. Mas se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer aprender, dá muito trabalho. E é assim mesmo que funciona, certo? Bom, alguma pergunta do que foi dito? Pois não. Claro, sim, sim. Existe um contato direto, uma ponte direto entre o salão e ali a equipe espiritual. À medida que as pessoas vão chegando, alguns espíritos são designados para fazer as anotações, para fazer as avaliações, e essa informação é passada para o Klaus antes da pessoa entrar. Às vezes nem é passada para o Klaus, a própria equipe resolve, mas sim, eles têm um conhecimento do que está acontecendo aqui. O que não quer dizer que não possa acontecer alguma coisa de improviso que eles não estão sabendo. Aí, de repente, uma pessoa tem um surto. De repente, a pessoa incorpora e cai no chão. De repente, tem uma discussão aqui dentro. Aí são situações que ninguém pode prever, nem os espíritos. Aí, então, os encarnados, como já aconteceu, vão levar a informação lá para dentro. Está tendo uma situação lá e a gente não está sabendo o que fazer. Qual é a melhor conduta? Perfeito. É isso que a gente tem que fazer. Quando a gente sabe o que fazer, a gente vai lá e faz. Falando dos encarnados. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pergunta aos espíritos. Deixa eu aproveitar a pergunta da Márcia e lembrar uma coisa que tem acontecido. A gente precisa lembrar de vez em quando. Passe no salão, seja de terça-feira, seja de sexta-feira, seja de domingo, segue um padrão. Ninguém dá passe tocando nas pessoas, ninguém dá passe cuspindo nas pessoas, ninguém dá passe né? Ninguém dá passe assim, principalmente tocar. A gente estava observando que tem uns passos aí que não é bem desse jeito não. Vamos lembrar do passo que tem que ser dado no salão, né? Principalmente o toque. Não tem toque, não tem orientação, não tem prece em voz alta, não tem essas coisas, tá? Básico, tá? Isso é o básico. E é que a gente andou observando aí alguns passos assim estranhos, meio esquisito e tal, e aí assim, só para, né? Só assim para a gente tem que tomar cuidado, né? Contam que lá no sul tem pessoa que diz que isso é piada, tem pessoa que diz que é verdade. Contam que lá no sul chegou um obsessor e o doutrinador foi doutrinar e doutrinou. E era aqueles obsessor teimosos, sabe? Aqueles que gostam de bater de frente. E o doutrinador tentou de tudo, não conseguiu afastar o espírito. Bom, a hora que terminou, o doutrinador disse assim: bom, meu irmão, e lá no sul é frio, né? É frio. O doutrinador disse assim: bom, meu irmão, agora o senhor pode se afastar do médico, o senhor pode se retirar. O obsessor disse assim: não, não vou me retirar, não. Não, o senhor pode se afastar. Não, não vou me afastar. Tá bom aqui, gostei de ficar aqui, gostei desse médico, vou ficar aqui. Não, não, o senhor tem que se afastar, a gente tem que tocar o trabalho. Não, eu não vou me afastar. Em nome de Jesus, o senhor saia. Em nome de Jesus, eu não saio. E criou uma situação na sessão, né? Aí o dirigente sabia o que fazer para o grupo. Gente, vamos orar, vamos fazer uma prece de Pai Nosso fervorosa. Todo mundo começou a orar, rezaram o Pai Nosso, aí pararam. O Espírito, toquei ainda.
Aí o dirigente perdeu a paciência. Disse, meu irmão, você vai sair. Ele disse, não vou sair. Ele disse, você sai, abriu a porta, pegou o médico, jogou lá fora e fechou a porta. E depois que o médico batia na porta assim, já saiu, já saiu. Essas coisas acontecem. Uns dizem que é verdade, outros dizem que é piada, eu não sei, né? Mas vale pela história, tá certo? Quem conta diz que é verdade. Bom, gente, é isso aí, muito obrigado, Jesus nos abençoe, até o nosso próximo encontro, tá bom? Fiquem com Deus. Pessoal da internet, muito obrigado, até a próxima.